Pessoal, tudo bem? É um prazer novamente estar aqui com vocês para apresentar nossos vídeos odontológicos. Quem fala com vocês é Antônio Sérgio e toda semana estamos aqui para apresentar um caso novo, um caso legal, um caso interessante. Hoje o que a gente vai apresentar é como que a gente consegue retirar um cisto que está no paciente há muitos anos e tem o tamanho de um limão galego. O caso é esse que vocês estão vendo aí na tela. Olham o tamanho desse cisto, ele realmente tem o tamanho de um limão galego, né? Ali mais ou menos, aproximadamente uns 3 centímetros de diâmetro. O cisto, ele na verdade é uma cápsula, é uma bolha em que o revestimento dele é epitélio. Então esse epitélio ele vai crescendo à medida que vai sendo acumulado água ou uma pasta semifluida dentro dele. Essa pressão interna do cisto vai fazendo, se ele estiver dentro do osso, vai fazendo com que o osso em volta dele vai se reabsorvendo. Com isso, cria esse buraco que vocês estão vendo aqui dentro do osso. Ele é bem circunscrito, né? Como vocês podem ver, em que essa pressão interna vai causando esse problema aí que chega a deformar o rosto da pessoa dependendo da localização do cisto, mas normalmente ele vai crescendo vagarosamente, é um processo crônico, não tem dor e ele, à medida que ele vai crescendo, chega num determinado ponto em que a cortical óssea ela fica tão fina que fica tipo uma casca de ovo. Na hora que você aperta essa cortical, ela dá um som de crepitação, como se estivesse apertando essas bolinhas de ping-pong, né, essas de tênis de mesa. Então, qual que era o grande problema aqui em retirar um cisto desse tamanho? Primeiro que você não sabe qual é o dente que está causando, né? Poderia ser qualquer um desses 3 dentes que está aqui no slide da direita. Poderia ser também o canino, se o canino tivesse necrosado. Nesses 3 dentes que estão à fixa, a gente nota que 2 deles foi tratado canal, que são os 2 incisivos laterais. Um dos dentes ficou sem tratar canal. Obviamente, esse que não foi tratado canal, ele é um culpado, mas pode ser qualquer um dos outros 2 também. Desse limão galego que é o cisto, ele deveria voltar e ficar do tamanho praticamente de uma ervilha. Qual que é o procedimento que se faz para poder diminuir esse cisto? A gente vai colocar um dreno. Muitas pessoas colocam pedaços de lençol de borracha como dreno. Um amigo meu me mostrou que através dessas aspiradores de conta-gota daria muito certo, que era assim que ele fazia. Achei a ideia formidável e fui atrás. Então, como vocês verem, ó, esse aspirador é uma bombinha, né? Vejam que eu perfurei vários furos naquela região, que é aquela aba mais larga, aquilo ali é para poder passar a sutura. Na sequência, eu cortei a ponta. A peça pronta, fomos no paciente. Vocês podem ver que no slide da esquerda ele tem uma tumefação. É exatamente nessa região onde está o cursor que a gente apertando você nota que existe a tal crepitação que eu já disse antes. Vai cortar aquela região para poder inserir o nosso dreno. Na hora que corta, aquilo ali sai todo o líquido que está dentro do cisto, praticamente tudo. O que não sai a gente aspira e é um líquido amarelado. Aspiração. E no slide da direita já coloquei o meu dreno e vou proceder à sutura. Vejam lá o dreno em posição. No dia que eu faço esse procedimento eu já explico para o paciente, como já havia explicado antes, que ele tem que fazer irrigação interna desse cisto. É uma seringa dessas que vocês estão vendo ali no slide da direita, enche de líquido de DAC. O líquido de DAC é hipoclorito de sódio, né? A 0,5%. É praticamente o cloro, só que diluído. Então ele vai estar fazendo irrigação nessa região, ele coloca uma agulha, entorta a ponta da agulha e joga lá dentro do cisto para poder tirar tanto aquela coleção cística líquida que fica lá dentro e também resto de alimento que com certeza ia estar entrando ali naquela região. Então tem que fazer, na hora que escova os dentes, ele vai estar fazendo essa irrigação 4 vezes ao dia. Assim que tirou o dreno, ficou até meio esbranquiçado por causa da ação do hipoclorito. E assim que retira,
fica esse buraco estranho, feio que vocês estão vendo aí. Lá no fundo a gente consegue ver a parede do cisto, a parte que está em contato com a parte óssea lingual da mandíbula. Na onde está a seta amarela é o epitélio do cisto, da cápsula cística. E na onde está a seta azul é o epitélio gengival. Isso daqui não tem preocupação de achar que vai ficar esse buracão o tempo todo, não. O organismo vai fechando e fica uma fístula bem menor, que é isso que aconteceu após os 40 dias. Mas mesmo assim o paciente tem que continuar irrigando. É essa irrigação que vai fazer com que não haja nenhuma infecção interna dentro desse cisto, porque esse cisto ainda vai ser retirado. Ele vai ficar como se fosse uma bexiga murcha lá dentro, e ele vai ficar circunscrito à região que deu origem a ele. Aqui a radiografia 6 meses após, dá para vocês notarem que já está tendo formação óssea, mas eu ainda não sei qual é o dente responsável. Depois de uma radiografia 14 meses após, a gente já consegue ver perfeitamente quais são os dentes. Com certeza é o incisivo central inferior, mas eu tinha dúvida com relação ao incisivo lateral inferior. Chegou o momento de fazer a curetagem apical, a remoção do cisto. Até onde foi o tratamento de canal, eu cortei o ápice do incisivo lateral, que a gente chama de apsetomia. Aqui no momento do procedimento, assim que abriu, na sequência eu descolo completamente o cisto com uma cureta, porque eu não posso dilacerar o cisto. Se eu for só arrancando ele por pedaço, pode ter recidiva desse cisto, só pelo fato da gente deixar sobras de epitélio lá dentro. Bom, ali depois que ele está completamente descolado, foi só retirar. O que eu quero que vocês atentem aqui é como que já estava formando o osso aqui na vestibular também, na mandíbula do paciente. Aqui era um buraco só, enorme, mas aqui já está formando o osso na tábua vestibular. Removeu completamente o cisto. Vocês podem ver no slide da direita que além do cisto tem algumas sobrinhas ósseas que a gente chama de sequestro ósseo. Limpa bem, aspira, e como eu estava em dúvida com relação ao lateral, porque eu não ia fechar aqui com dúvida com relação a um determinado dente, então eu já aproveitei e fiz a apsetomia do incisivo lateral. Eu sabia perfeitamente que o central não ia dar mais problema só com a curetagem, porque ele extravasou bem pasta. Cortei o ápice do incisivo lateral. E naquela seta amarela vocês vê lá a ponta da raiz com o ápice cortado, mostrando o tratamento endodôntico. Tá? E o caso suturado foi o suficiente para resolver todo o problema do meu paciente e acabar o cisto. Porque antes dele me procurar foi feito muito terrorismo em cima desse problema que ele tinha e que deixou ele completamente apavorado. Ele achava que ele ia morrer por causa desse cisto. E não é isso, ele vai acontecer uma deformação. É lógico que se der uma infecção mais séria no cisto, pode complicar e transformar numa osteomielite. Então, pessoal, gostaram? Espero que sim, espero que eu tenha colaborado com a odontologia, mostrando algo que rotineiramente aparece no nosso consultório. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.